Oi galera, tudo bem? Eu me chamo Pedro Lucas, eu sou estudante de Direito da Faculdade Unida Fortaleza e eu estou aqui com a minha colega de classe Cássia Maia para apresentar um tópico importante do Código Civil, que é a servidão. O que é a servidão? A servidão ela é um direito real que cai sobre coisa alheia previsto no nosso Código Civil brasileiro. Em outras palavras, ela consiste em um ônus pertencente a um imóvel que favorece outro imóvel pertencente a outro proprietário. Como assim? Para ficar mais fácil de entender, imagine que é um prédio ou um terreno que suporta determinada limitação para favorecer outro prédio ou terreno, mas que pertence a outra pessoa. O prédio que geralmente recebe essa vantagem é chamado de prédio dominante, enquanto o imóvel que suporta esse ônus é chamado de prédio serviente. Então, dando continuidade ao que o Pedro estava falando, a principal finalidade da servidão é permitir uma melhor utilização do imóvel beneficiado. Ela não é criada para beneficiar diretamente uma pessoa, mas sim o próprio imóvel. E por essa razão, caso o imóvel seja vendido, a servidão continua existindo e acompanha a propriedade. E isso acontece porque ela possui natureza de direito real. O Código Civil disciplina as servidões nos artigos 1378 a 1379, estabelecendo suas características, formas de constituição e hipóteses de extinção. Um dos exemplos mais conhecidos de servidão é a servidão de passagem. Tente imaginar um terreno que ele não possui acesso à rua. E para ter acesso a essa via pública, ele tem que constituir sua passagem através do terreno vizinho. Nesse caso, quando é feito essa servidão, ou seja, essa passagem pelo terreno vizinho, o terreno que está recebendo esse benefício é chamado de prédio dominante, enquanto o terreno que está concedendo essa passagem é chamado de prédio serviente. Esse tipo de servidão facilita o aproveitamento econômico, também facilita o uso adequado da propriedade para a sociedade. As servidões podem ser classificadas de diferentes formas. Vamos lá. Uma classificação importante distingue as servidões positivas das negativas. Nas servidões positivas, o proprietário do prédio dominante pode praticar determinado ato sobre o prédio serviente, que um exemplo é justamente a servidão de passagem. E já nas negativas, o proprietário do prédio serviente fica impedido de realizar determinada conduta, que, por exemplo, pode existir uma obrigação de não construir acima de certa altura, para preservar a iluminação, por exemplo, ou a vista de um outro imóvel. As servidões elas podem ser constituídas por diferentes meios. Elas podem ser constituídas por contrato entre os proprietários, por testamento, por uso capião em determinadas situações que a lei venha permitir e pela chamada destinação do proprietário. Um ponto importante que a gente tem que falar aqui é que para que a servidão venha a produzir efeitos perante terceiros, ela precisa ser registrada no cartório de registro de imóveis. Outro ponto importante é diferenciar a servidão da passagem forçada, que embora os institutos sejam parecidos, eles não são iguais. A servidão normalmente ela decorre da vontade dos proprietários ou de outras formas legais de constituição. Já a passagem forçada é um direito garantido por lei ao proprietário de imóvel encravado, né? Ou seja, sem acesso à via pública. E nessa situação, o vizinho ele pode ser obrigado a permitir a passagem mediante indenização, certo? Então é muito importante entender essa diferença. Portanto, a gente pode concluir que a servidão é um instrumento jurídico que busca promover a função social e a convivência harmoniosa entre imóveis vizinhos. Ela permite que o imóvel seja utilizado de maneira mais eficiente, mesmo quando ela depende de certas utilidades e limitações existentes em um outro imóvel. E dessa forma, a servidão ela representa um importante mecanismo do direito civil para equilibrar os interesses entre os proprietários para garantir o melhor aproveitamento dos bens imóveis. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.